Olá, meus amigos do YouTube, tudo bem? Estamos novamente aqui em nossa meditação, né? Nossa meditação semanal. E hoje nós vamos falar a respeito de um povo, né? Uma grande população que vai encher toda a terra, né? Olha que interessante. A Bíblia fala sobre isso, sobre um grande povo, uma população que vai encher toda a face da terra. Gente, muita gente mesmo, né? Para entendermos isso, pessoal, vou ter que fazer uma retrospectiva dos nossos estudos anteriores para entender esse pensamento de hoje, né? Nós lemos em São João 14, de 1 a 3, que Jesus deu uma grande promessa para todos nós, né? Ele falou o seguinte: olha, meu filho, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu teria dito, pois vou vos preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei, para que onde eu estou estejais vós também. No livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, o apóstolo João viu em visão esse cumprimento dessa profecia. Lá em Apocalipse 1, 7, ele disse o seguinte: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, ou seja, aqueles que o mataram, vão ressuscitar para ver Jesus Cristo voltando nas nuvens do céu, né? E vão morrer novamente. Então, lá em Apocalipse 1:7, São João, o apóstolo João confirma, tá, a volta de Jesus Cristo, né? E que todo olho verá. E Jesus não vai voltar sozinho, né? Todos os seus anjos estarão com ele, trocando trombetas, né? Haverá grande terremoto, grande destruição no mundo todo, de acordo com as escrituras sagradas. E nós vimos aqui o que é que vai acontecer com quem? Com os salvos, né? Então é o seguinte, pessoal. Em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, e 1 Coríntios 15, 51 a 54, vem informando que na volta de Jesus Cristo, todos que têm seu nome escrito no livro da vida vão ressuscitar, né? Então, os mortos ressuscitarão e serão transformados, né? E serão arrebatados visivelmente. Aonde quer que eles estiverem, o seu anjo citará o seu nome e vai chamá-lo, e ele vai ressuscitar. E o seu anjo vai pegá-lo, né? E vai levar ao encontro do Senhor Jesus nos ares. Jesus vai estar visível. Os anjos vão estar visível. Entendeu? As pessoas serão arrebatadas visível. E esses são os mortos. Mas e os vivos? E os vivos serão transformados, né? E também serão transladados. Esses são os vivos. E o que vai acontecer com as pessoas que não aceitaram a Jesus Cristo? Olha que interessante. Isso em Apocalipse 6, 15 a 17, ele vai explicar. E também Apocalipse 9, versículo 6, e 2 Tessalonicenses 2, versículo 8, vem falando o que vai acontecer com os ímpios, né? Com as pessoas que não aceitaram a Jesus Cristo, rejeitaram o pedido de Jesus de deixá-los entrar em seu coração. Olha que interessante. Então, o que vai acontecer com essas pessoas na volta de Jesus Cristo? Buscarão esconderijo nas cavernas, né? E pedirão aos rochedos que caiam sobre eles.
buscarão a morte, mas a morte fugirá deles. Por um tempo, eles vão querer morrer devido ao resplendor da glória de Jesus Cristo. Eles não vão morrer, vão ter que sofrer um pouquinho para entenderem que Jesus realmente era real. Mas vai ter um momento, então, que os ímpios serão todos destruídos, né, pelo resplendor da glória de Jesus. Deus vai permitir que eles acabem morrendo. E uma coisa aqui, pessoal, bem interessante, né, que nós estivemos estudando na Bíblia, sendo que os salvos, né, serão levados para o céu, né, e os ímpios ficarão, e os ímpios morrerão. Quem é que permanecerá nessa terra? Quem que vai permanecer nessa terra? Nós vimos então em Apocalipse capítulo 20, versículo 1 ao 3, que na terra não ficará nenhum ser vivente, mas ficará Satanás, né? Satanás vai permanecer aqui nessa terra. Ele vai ficar preso aqui nesse planeta, não poderá ir tentar outros planetas, não poderá tentar as nações, porque as nações estarão aonde? Estarão no céu, tá? Com Jesus Cristo, tá? E os da terra estarão destruídos, então ele não vai ter quem tentar. Entendo isso, tá? Durante 1000 anos ele não poderá fazer isso, de acordo com Apocalipse 20, versículo 1 ao 3, né? Por todo esse período. E nós vemos então aqui, pessoal, o seguinte. Agora, depois de 1000 anos, né? Vamos chegar nesse pensamento agora. Depois de 1000 anos que os salvos estão lá no céu com Jesus Cristo e Satanás está preso aqui na terra, existe uma profecia sobre esse assunto. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 20. Ok? Vamos todos nós aí, pessoal. Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias para nós confirmarmos aquilo que estamos falando aqui, né? Então, eu vou ler para vocês o capítulo 20 de Apocalipse, para confirmar o que nós estivemos falando. Então, 20, versículo 1, ok? Ó, então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo, né? E uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e prendeu por 1000 anos, né? 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs o selo sobre ele para que não mais enganasse as nações, até que se completasse os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então entenda o seguinte, para que ele não mais tentasse as nações. Por quê? Porque as nações estão aonde? Estão aonde, pessoal? As nações estão aonde? Lá no céu. E os que estão na terra estão destruídos, né? Mas existe uma profecia aqui bem interessante. Depois disto, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Isso quer dizer que ele vai ter novamente acesso a tentar as nações, né? Olha interessante, depois de 1000 anos, Satanás vai ter acesso a tentar novamente as nações. Mas que nações são essas que ele vai tentar? Será que ele vai ter acesso ao céu para tentar os santos lá no céu? De jeito nenhum, né? Vamos então entender aqui o seguinte. Olha, o versículo, capítulo 20, versículo 5, né? Versículo 5, 20, versículo 5. Nós vimos lá que os salvos, né, os que têm o nome escrito no livro da vida, ressuscitarão na volta de Jesus, né? Os ímpios não ressuscitaram. Os ímpios não ressuscitaram e os que estavam vivos morreram, certo? Então olha o que está escrito aqui no livro de Apocalipse 20, versículo 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então, na primeira ressurreição, os salvos foram para o céu. Mas o restante dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Que restante dos mortos são esses? Aqueles que não têm o
nome escrito no livro da vida. Quando passar 1000 anos, olha, depois de 1000 anos, todas as pessoas de todas as eras, de todas as épocas, elas vão ressuscitar. Ó, que interessante. Desde Caim, que rejeitou a Deus, até a última pessoa que morreu aqui nessa terra com a volta de Jesus Cristo, toda essa imensa multidão que rejeitou a Jesus, eles vão ressuscitar. Então veja aqui vocês, né? O que fala aqui no capítulo 6, né? Olha aqui, ó. Capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Olha, bem-aventurado e santo que tem parte na primeira ressurreição, que é quando Cristo estiver voltando nas nuvens do céu para buscar o seu povo. Então, bem-aventurado é esse que tem nome na primeira, esse que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este, a segunda morte não tem autoridade. Olha que interessante. A segunda morte. Mas que morte é essa? Então, as pessoas, elas morreram uma vez, né? Morreram por morte natural, por guerra, assim por diante. Todas as pessoas morreram uma vez. Mas a Bíblia fala que essas pessoas que não aceitaram Jesus Cristo terão uma segunda morte, né? Mas que aqueles que aceitaram a Jesus, nossa, essa segunda morte não tem autoridade sobre elas. Mas os que renegaram a Jesus vão ter uma segunda morte. Ó, que interessante, a Bíblia fala sobre esse assunto, né? Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, reinarão com ele os 1000 anos. Então, aqueles que estão salvos no céu, eles reinarão com Cristo 1000 anos no céu. Então, sobre esses escolhidos, a segunda morte não tem autoridade. E vamos ver o versículo 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Então nós vimos que é uma prisão circunstancial, é uma prisão porque ele não tinha ninguém para tentar. É uma prisão porque ele não podia sair, né, tentando outros planetas. Mas agora ele será solto. Isso quer dizer o seguinte, que nessa época, depois de 1000 anos, todos os seres humanos de todas as épocas que não têm o nome escrito no livro da vida, eles vão ressuscitar. Ó, versículo 8. E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Uma grande multidão imensa, que rejeitaram o apelo de Jesus Cristo para serem salvos. Eles vão ressuscitar todas as pessoas de todas as eras. Então Satanás será solto, porque agora ele vai ter quem tentar. No próximo vídeo, meu amigo, minha amiga, nós vamos estudar o que é que vai acontecer com este povo que rejeitou Jesus, né? Satanás vai tentá-los para fazer uma coisa muito grande. E qual será essa tentação que ele colocará no coração dessas pessoas? Vamos descobrir no próximo vídeo. Que Deus abençoe. Que você, se for descansar antes da volta de Cristo, esteja na primeira ressurreição. E se você estiver vivo, né, você possa então ser transformado e trasladado ao encontro do nosso Senhor Jesus nos ares, e que não participe dessa segunda morte, né, que a Bíblia fala, que nós vamos estudar em detalhes no próximo vídeo. Ok? Um abraço. Deus abençoe.